Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do Formação Hacker. Nessa aula a gente vai dar continuidade aqui na nossa máquina Blue, porém agora a gente vai ter que escalar os nossos privilégios. Primeiro ele relembra a gente para deixar a nossa seção lá do shell que a gente ganhou na última aula em segundo plano, utilizando o atalho Ctrl Z. Depois ele fala para a gente pesquisar online como estar convertendo o nosso shell para o Meterpreter no Metasploit. Depois a gente vai ter que estar informando aqui qual que foi o módulo de pós-exploração que a gente usou para estar fazendo o upgrade do shell para o Meterpreter. Depois ele fala para a gente selecionar esse módulo, estar utilizando, mostrar as opções e ver qual é que está faltando. Então a gente vai estar dando uma olhada lá no Required e vai estar respondendo aqui qual que é a opção que não está setada. Em seguida a gente vai ter que definir qual que é essa opção, depois para a gente estar rodando o nosso exploit. E assim que a gente conseguir fazer a conversão do shell para o Meterpreter, a gente vai ter que selecionar essa seção para estar utilizando ela. A gente vai ter que estar interagindo com essa seção. Em seguida ele traz se a gente conseguiu escalar para NT Authority System, e ele já traz aqui para a gente executar o comando getSystem para confirmar isso. Porém, a gente pode estar utilizando o comando shell para a gente estar interagindo com o CMD e depois estar digitando ruami para ver se a gente escalou ou não. Aí nem precisa estar utilizando o getSystem. GetSystem é um comando que a gente pode estar utilizando, que assim o Meterpreter ele vai estar utilizando várias técnicas para tentar fazer a escalação de privilégios. E se uma técnica falhar, ele vai tentar outra. Depois a gente tem que listar os processos que a gente tem com o comando ps. E por último, a gente vai ter que fazer a migração do processo que a gente está. A gente pode estar voltando aqui para o nosso Metasploit e estar digitando o comando sessions para a gente ver as sessões que a gente tem aqui. Porém, antes de fazer isso, eu vou fazer algo que é opcional. Às vezes você pode encontrar vários erros ao tentar fazer o upgrade do shell para o Meterpreter aqui na nossa máquina Blue. Porém, para estar evitando que essa aula aqui ela fique muito grande, e já é a solução para algum dos problemas que podem vir a acontecer com você, eu vou estar reiniciando a nossa máquina Blue, o nosso serviço do PostgreSQL e o nosso banco de dados do nosso Metasploit. Só que antes disso, agora a gente tem que encontrar um módulo que corresponda aos critérios, que é a gente fazer a escalação de privilégios e a migração de processos aqui utilizando o nosso Metasploit. O Metasploit ele já tem um módulo que pode ajudar a gente a fazer o upgrade do shell comum para o Meterpreter. E depois que a gente conseguir fazer esse upgrade, a gente pode conseguir fazer a escalação de privilégios e a migração de processos da forma mais fácil que a gente tem, que é utilizando o Meterpreter. A gente pode fazer a busca aqui mesmo no nosso Meterpreter, ou você poderia, por exemplo, utilizar o Google, mas nesse caso não tem necessidade. Caso você estivesse tentando fazer alguma outra tarefa, algum módulo que você não encontre de uma forma tão fácil, fazendo a busca aqui no Meterpreter, você pode estar utilizando os mecanismos de busca. Então eu vou estar pesquisando por Shell to Meterpreter, que eu quero fazer a migração do Shell para o Meterpreter. Para isso eu vou estar utilizando Search Shell to Meterpreter. Ele vai listar para a gente vários módulos que a gente pode estar utilizando. E subindo aqui um pouco, no nosso número 17 ele traz o módulo de pós-exploração que faz a tarefa que a gente está precisando. Então vamos estar pegando ele aqui, eu vou criar um novo módulo no nosso Shell Tree, que é o de escalação de privilégios. E já vou estar deixando ele salvo aqui. Agora a gente pode usar o comando use e a gente passa esse nosso módulo. A gente dá um options aqui e vê que a opção que está faltando é a opção sessions. A gente pode estar dando um comando sessions aqui para listar as sessões.
Como a gente viu na última aula, para a gente setar uma opção, a gente usa o comando sessions, passa o nome da sessão e o valor. No caso ali, a gente passa o ID da nossa sessão. A gente pode dar um clear aqui e dar um options para estar conferindo. E agora você pode estar utilizando o comando exploit ou o comando run. Porém, como eu comentei, nessa parte eu vou estar reiniciando o nosso serviço do PostgreSQL, a nossa máquina Blue. E por fazer isso a gente vai ter que repetir os passos anteriores, mas é necessário devido a alguns erros que você pode encontrar aqui. Para estar reiniciando o nosso PostgreSQL, a gente vai digitar sudo systemctl restart PostgreSQL. Para reiniciar o nosso banco de dados do Metasploit, a gente digita sudo msfdb reinit. E por ter reiniciado o banco de dados do Metasploit, eu vou estar reiniciando o nosso próprio Metasploit. Depois disso, a gente tem que novamente ganhar acesso à nossa máquina Blue. Porém, dessa vez vai ser muito mais rápido devido a gente já ter as informações salvas no nosso Shell Tree. Eu vou estar pegando o novo endereço de IP e vou estar setando aqui. Então, set rhost, a gente dá um novo endereço de IP. E a gente pode estar utilizando o comando ipAddr-show para nós pegarmos o IP da nossa VPN, ou a gente pode estar utilizando o comando ifconfig. Então vamos estar setando aqui o nosso lhost. Só que antes a gente vai estar trocando a payload do Meterpreter. Agora sim eu posso estar setando o nosso lhost, que é o IP da nossa VPN, e eu vou estar dando aqui um exploit. Feito isso, a gente pode colocar ela aqui em background. E agora sim a gente pode estar utilizando aquela nossa payload para fazer o upgrade do shell para o Meterpreter. A gente pode usar o comando use e passar o módulo que a gente salvou no nosso shell tree. A gente seta a seção que está ativa e agora sim a gente pode estar rodando aqui o nosso exploit, ou então o comando run. E ele exibe que a gente conseguiu executar com sucesso. A gente pode listar as sessões e ver que ele lista aqui uma nova sessão, porém agora com o nosso Meterpreter. Então a gente já pode responder algumas questões aqui no nosso tryhacking. E na primeira, a gente pode colar qual que foi o módulo de pós-exploração que nós utilizamos para fazer o upgrade do shell para o Meterpreter. E na segunda questão, qual que foi a opção que a gente precisou estar alterando. E para esse módulo, o que a gente precisou estar alterando foi o nosso session. Depois ele diz defina a opção necessária, a gente já definiu. Ele pede para a gente rodar o nosso exploit. E assim que a conversão do shell para o Meterpreter for concluída, selecione essa seção para uso. Para a gente estar utilizando uma seção para uso, seja ela aqui do shell ou do Meterpreter,
A gente pode utilizar o comando sessions, passando o parâmetro "-i", e a gente passa qual que é o ID da nossa sessão que a gente quer interagir. No caso aqui eu vou passar o ID da sessão 2, que é o do nosso Matterpreter. E agora a gente tem que ver se a gente escalou para NT Authority System. Para isso ele pede para a gente estar digitando o shell e em seguida executar ruami. Aqui digitando o shell ele vai trazer para nós o CMD da máquina Blue. Depois a gente pode estar digitando o ruami. E ele já informa que a gente escalou então para NT Authority System. E agora a gente tem que estar fazendo a escalação de privilégios. Ele pediu para a gente listar os processos, basta a gente digitar PS aqui. Mas caso no seu não tivesse NT Authority System, você poderia estar utilizando o comando getSystem. Assim o Matterpreter ele vai usar várias técnicas para fazer a escalação de privilégio. E se uma delas falhar, então ele vai tentando outra até ele conseguir fazer a escalação. A questão do tryHackMe ela pede para a gente migrar para o último processo. Só que isso nem sempre vai funcionar. Às vezes esse processo ele pode não estar íntegro ou talvez o nível de privilégios que a gente tem dentro desse sistema pode não ser suficiente para fazer isso. Mas aqui a gente já está como Authority System. Para a gente fazer a migração de um processo para o outro, a gente utiliza o comando migrate e a gente passa o número da extrema esquerda que a gente tem, que esse é o nosso PID, né? O nosso identificador do processo. No caso, o PID desse processo é o 29032, que está rodando o nosso CMD. Só que você pode encontrar com outros nomes de processos aqui. Isso não tem problema, e nem mesmo o nosso PID. E executando, ele trouxe que a nossa migração foi completada com sucesso. Então a gente pode vir aqui para o nosso tryHackMe e responder outras questões. A gente já selecionou a nossa sessão para uso. Depois a gente verifica se a gente foi para NT Authority System. Com o nosso comando ruami, ele já trouxe aqui para a gente. E depois a gente tem que listar os processos que estão em execução com o comando ps. A gente pode concluir. E por último, para a gente realizar a nossa migração de processos. Finalizamos então essa nossa tarefa e a gente está pronto para passar para o nosso cracking.